Live de hoje a gente vai falar sobre igualdade entre matrizes, tá? É o material que a gente viu ali e algumas operações básicas, né? Que a gente vai ver também soma e subtração de matrizes, tá? Na aula passada a gente viu características de uma matriz, vimos lá tipos especiais de uma matriz, o que é uma matriz, como que a gente faz a leitura de uma matriz. Agora a gente vai ver operações envolvendo matrizes, tá? A gente vai seguir esses mesmos princípios. Mas é importante que vocês tenham visto o material passado, tenham visto a live passada, porque ela fala sobre os elementos da matriz, então você precisa saber o que são elementos, a ordem, os tipos de matriz, você precisa saber o que é também, para não se perder no conteúdo. Legal? Então vamos lá para o material de vocês. Vamos considerar duas matrizes A e B do mesmo tipo, então elas são do mesmo tipo, tá? Observação, elas têm que ser do mesmo tipo. No caso aqui, uma 3x2, né? Linha por coluna. Sempre nessa ordem. Linha por coluna. Então, 3 linhas, 2 colunas, tá? Em matrizes de um mesmo tipo, os elementos que ocupam a mesma posição são denominados elementos correspondentes, como a gente viu no material disponibilizado anteriormente. Né? Então, na matriz A e B, são considerados elementos correspondentes. Né? Então, a gente tem a matriz A, o elemento A11, tá? Não é A11, tá? Lembra da aula passada? A11, primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. A31, terceira linha, primeira coluna. A32, terceira linha, segunda coluna. Então, elementos correspondentes de A em B. Então, o A11, o correspondente dele é o B11, né? Então, o A11, ele é igual ao B11, eles são correspondentes. O A12 é correspondente com o B12, A21, B21, A31, B31, A22, B22, A32, B32. Então, elementos correspondentes são elementos que ocupam a mesma posição em matrizes diferentes. Por isso, elas devem ser do mesmo tipo. Não esqueça. Matrizes, igualdade de matrizes, as matrizes devem ser do mesmo tipo. Porque os elementos que tem na posição, os elementos que estão em A, devem ter a sua posição respectiva em B. Cada elemento de A deve ter a sua posição respectiva em B. Então, se a gente estiver trabalhando com a matriz 3x3 e comparando a igualdade dela com a matriz 3x2, na matriz A vai ter o elemento A 3,3, mas na matriz B não vai ter o elemento 3,3, vai ter apenas o elemento 3,2. Não vai ter o elemento terceira linha, terceira coluna, nem o elemento A 2,3, nem o elemento A 1,3, porque não existe a terceira coluna. Então, 3 elementos de A não estarão em B. Então, igualdade de matrizes devem ter seus elementos iguais. Né? Então, o tipo dela deve ser iguais. Elas devem ser da mesma ordem. Então, duas matrizes A e B são iguais se e somente se. Tá? Então, duas matrizes A e B, elas só são iguais se e somente se ela tem o mesmo tipo e seus elementos correspondentes são iguais. Tá? Ou seja, duas matrizes só são iguais se elas têm o mesmo tipo e seus elementos são iguais. Vamos ver aqui o exemplo 1. Verifique se as matrizes são iguais. Tá? Primeiro passo, vamos verificar o tipo da matriz. Primeira matriz, duas linhas por duas colunas. É uma matriz 2x2. A segunda matriz, duas linhas, duas colunas. Opa, elas têm o mesmo tipo, então elas podem ser iguais. Agora a gente vai ver se os seus elementos são iguais. Ou seja, o A
o 1 tem que ser igual o B, o 1. Então vamos olhar o A. O A é 3 e o B é 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 também é 3. Opa, então aqui a gente tem elementos iguais. Agora eu vou ver o A, 1, 2. Primeira linha, segunda coluna deve ser igual ao elemento de B, 1, 2. A, 1, 2 é 1. B, 1, 2 é 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Opa, então tá batendo, eles são iguais. O mesmo para a próxima. O A, 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. 5. O B, 2, 1. Segunda linha, primeira coluna, mesma posição. 5 vezes 1 é o 5. Então, são elementos iguais. A gente tem até então uma igualdade entre matrizes. E o próximo e último, o A, 2, 2. Segunda linha, segunda coluna, tem que ser igual ao B, 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. O A, 2, 2 é 6. O B, 2, 2. 4 mais 2 também é 6. Então, aqui a gente tem igualdade entre matrizes. Logo, as duas matrizes são iguais. Apesar dos elementos serem visualmente diferentes, a operação que eles resultam são iguais. Então, aqui a gente tem duas matrizes iguais. O exemplo 2. Verifique se as matrizes são iguais. Então, a gente tem a matriz A e a matriz B. Reparem aqui. Matriz A, qual é o tipo dela? 2 linhas, 3 colunas. Então, a matriz 2 por 3. A matriz B, 3 linhas, 2 colunas. Então, a matriz 3 por 2. Por definição, duas matrizes são iguais se e somente se têm o mesmo tipo e seus elementos correspondentes são iguais. De imediato já podemos definir que não são iguais, pois pela definição elas devem ter o mesmo tipo. E neste caso a matriz A é do tipo 2 por 3, a matriz B é do tipo 3 por 2. Logo, essas matrizes são diferentes entre si. Ou seja, nessa matriz vai ter o elemento 2, 3, né? Vai ter o elemento A 2, 3 e A 1, elemento A 1, 3 e o elemento A 2, 3. Nessa matriz vai ter o elemento A 3, 1 e o elemento A 3, 2. E essa matriz não tem, a matriz B não tem o elemento A 1, 3, não tem o elemento A 2, 3 e a matriz A não tem o elemento A 3, 1 nem o elemento A 3, 2. Tá? Logo, elas não podem ser iguais, tá? Pois não existem posições de A que não tem em B e existem posições de B que não tem posições em A. Então, para duas matrizes serem iguais, elas devem ser do mesmo tipo e seus elementos correspondentes devem ser iguais. Tá? Não implica em dizer que é porque está 6 aqui que aqui tem que estar 6. Não significa isso. Tá? Eles têm que ser iguais. Então, se aqui tiver a operação e essa operação resultar em 6, a gente tem que elas são iguais. Se tiver aqui uma função quadrática, x ao quadrado mais 2x mais 1, e lá na outra for, isso aqui for igual a 0, e aqui a gente tiver 6, e uma dessas raízes, né, uma das raízes dessa função aqui for 6, se a gente chegar lá no x uma linha, e o x duas linhas for 6, são iguais. Tá? Não significa dizer que o elemento que aparece aqui tem que ser o número 6, pode ser uma expressão. Se uma das raízes dessa expressão for 6, elas são iguais. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não quer dizer que duas matrizes iguais vão ser todos os mesmos valores. Tá? Os seus elementos têm que ser respectivos, os seus elementos correspondentes têm que ser iguais. Legal? Não necessariamente visualmente igual. Mas se tiver uma expressão, o resultado dessa expressão tem que ser o outro valor. Tá legal? O valor da matriz A ou B, nesse caso. Adição e subtração de matrizes. Vamos acompanhar essa segunda situação aqui. O gerente de vendas de uma loja tem à sua disposição a tabelas de venda mensais em reais de seus 3 vendedores.
né, por produto. Então aqui a gente tem que o Paulo, ele vendeu R$23.000 em geladeiras, R$12.000 em fogão. O Germano vendeu R$27.000 em geladeiras, R$10.000 em fogões. O Rodolfo vendeu R$19.000 em geladeira, R$15.000 em fogões. Isso em janeiro. Em fevereiro, o Paulo vendeu R$21.000 em geladeira, R$10.000 em fogões. O Germano vendeu R$16.000 em geladeira, R$6.000 em fogões. O Rodolfo vendeu R$20.000 em geladeira, R$9.000 em fogões. O gerente precisava saber as vendas do primeiro bimestre em reais para o produto vendido, né, de seus 3 vendedores. Nesse caso, ele somou os dados das 2 tabelas, obtendo os dados do bimestre. Então aqui a gente tem uma soma de matrizes, tá? Ou seja, o gerente queria saber quanto que cada um vendeu nos 2 primeiros meses. Então o que ele fez? Ele pegou cada elemento de suas matrizes e somou. Então aqui a gente tem o elemento A, 2, 1. 1, 2 na verdade. A, 1, 2. Como a gente já viu, matrizes não trabalha com dados, apenas com números, tá? Então aqui se a gente fosse criar uma matriz de janeiro, a gente teria a seguinte matriz. Primeira linha, 23.000. Segunda linha, 27.000. Terceira linha, 19.000. Segunda coluna, primeira linha, 12.000. Segunda coluna, segunda linha, 10.000 e 15.000. Isso aqui seria a matriz de janeiro, tá? Então, como a gente já conversou no material passado, matrizes não trabalham com dados, apenas números, tá? Então, isso aqui seria uma matriz. E essa aqui seria outra matriz. Tá? Então aqui a gente teria essas 2 matrizes. Então o que ele fez? Ele queria saber a venda de cada um nos 2 primeiros meses. Ele somou as 2 matrizes, né? Somou de janeiro e de fevereiro. Então ele precisa ter essa noção de quanto cada um vendeu. Para isso ele realizou a operação de soma entre matrizes. Como que faz a soma entre matrizes? Pega o elemento A, 1, 1, mais o elemento B, 1, 1. Elemento A e esse elemento B vai lá na nossa posição C, 1, 1. Tá? Então eu estou dizendo aqui, estou pegando a matriz A e B e estou somando e o resultado vai ser a minha matriz C. Então eu peguei o elemento A, 1, 1, somei com o B, 1, 1, ele vai para a posição C, 1, 1. Primeira linha, primeira coluna. Peguei o elemento aqui A, 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Eu vou somar com o elemento B, 2, 1, e ele vai para a posição C, 2, 1. Ele vai para a mesma posição que ele estava. Então aqui eu peguei o quanto que o Paulo vendeu de geladeira no primeiro mês. Em janeiro, 23.000. Somei com o tanto que ele vendeu no segundo mês. Então Paulo vendeu as geladeiras, deu R$44.000 em geladeira. Fogões, ele vendeu 12.000 no primeiro mês, 10.000 no segundo, somei na mesma posição, coloquei o resultado, 22.000. O Germano, geladeira, 27.000, 16.000, isso dá 43.000. Então coloquei 43.000 lá no resultado, na mesma posição. Peguei a segunda linha, a segunda coluna, que é do fogão, 10.000 mais os 6.000, então ele vendeu 16.000 em fogões nesse semestre, até meio que intuitivo, né? Rodolfo, 19.000 em geladeira, 20.000, isso vai dar 39, então coloquei o 39 na posição. 15.000 de fogões, 9.000 de fogões, isso vai dar 24 lá na posição. Então a soma e subtração, a gente segue os mesmos princípios da igualdade. Por isso que eu coloquei tudo no mesmo material. Tá? A gente está seguindo o mesmo princípio. Tá legal? Então a gente vai pegar cada elemento e somar ou subtrair.
Então, depois o gerente precisava saber a evolução das vendas de janeiro para fevereiro. Ele queria saber das vendas de janeiro, o que aconteceu em fevereiro? Aumentaram? Diminuíram? Qual foi a diferença de faturamento entre janeiro e fevereiro? Então, uma maneira de se obter isso é a gente pegar a nossa matriz de fevereiro, né? Então, eu vou pegar a matriz de fevereiro e vou tirar o que foi vendido em janeiro. Tá? Só que eu vou fazer o inverso. Eu não vou pegar janeiro menos fevereiro. Eu vou pegar fevereiro menos janeiro. Porque eu quero saber qual é a diferença entre elas. Tá? Eu quero saber se aumentou ou diminuiu. Então aqui, Paulo, vamos analisar o do Paulo aqui. O Paulo, ele vendeu 23 mil de geladeiras em janeiro e em fevereiro ele vendeu 21. Então eu vou pegar 21 mil menos o 23 mil. Isso aqui, devo 21 mil, né? Devo 23 mil, paguei 21, eu devo 2 mil. Fiquei devendo 2 mil. Então, Paulo teve uma queda de 2 mil na venda de janeiro. Tá? Por isso que a gente faz o processo inverso, porque o sinal vai deixar positivo ou negativo para a gente analisar se houve aumento ou houve um decréscimo, né? um decremento nesses valores. Fogões, em janeiro ele vendeu 12, em fevereiro ele vendeu 10 mil. Então ficou uma diferença de 2 mil reais. Então, Paulo deixou de vender 2 mil, né? De janeiro para fevereiro, diminuiu 2 mil reais, tanto em geladeiras quanto em fogões. Germano, ele vendeu 27 no primeiro e 16 no segundo mês de geladeira. Então veja a diferença, 11 mil reais a menos que ele vendeu de um mês para o outro. Em fogões, ele tinha vendido 10 e agora em fevereiro ele vendeu 6. Então ele vendeu menos 4 mil reais em fogões. Rodolfo, em janeiro ele vendeu 19 mil de geladeira. Em fevereiro ele vendeu 20 mil. Opa, teve um aumento de 1.000. Então teve um aumento de 1.000 reais em Rodolfo. De fogões ele vendeu 15 mil em janeiro. Em fevereiro ele vendeu 9. Opa, ficou faltando 6. Então ele teve um decreto de 6 mil reais. Então essa situação ilustra exatamente como é que a gente faz operações de adição e subtração de matrizes. Tá? Aqui a gente tem a adição de matrizes em específico. Tá? Considerando duas matrizes A e B do tipo 3x3, né? Elas são do mesmo tipo, a gente tem que o elemento A, né? Então a gente vai determinar uma matriz C, né? Tal que a posição de cada elemento vai ser a soma de seus elementos em A e B. Então o que eu estou pegando aqui? Minha matriz A, minha matriz B e estou somando. Então o elemento que vai na posição A11, ele vai ser a soma dos elementos A11. Peguei elemento A11, 3 mais 4, 3 mais 1, e é isso aqui, vai ser 4. Então 3 mais 1 é 4. Na mesma posição eu coloco esse elemento. Aqui, 5 mais menos 4. Mais com menos fica menos, então 5 menos 4 é 1. Então na mesma posição eu coloco 1. Menos 2 mais menos 1. Devo 2, devo 1, devo 3. Então, devo 3 vai na mesma posição. 2 mais 7. 2 mais 7 é 9. Então, na mesma posição que estavam esses elementos, eu coloco. Tá? Isso serve para subtração. Então, com a matriz C denomina-se a soma das matrizes A e B, ou soma das matrizes A com B. Tá? Duas matrizes A e B do mesmo tipo, elas ainda seguem esse princípio, tá? Tem que ser do mesmo tipo, porque eu vou pegar um elemento na posição, essa cor aqui não vai ser fácil de ver, na posição A12, eu tenho que ter um elemento B12 para eu poder somar com ele, e eu vou ter um elemento C12. Ou seja, peguei uma matriz A 2 por 3, eu estou somando com a matriz 2 por 3, o resultado vai ser uma matriz 2 por 3. Então elas têm que ser do mesmo tipo e o resultado vai ser uma matriz igualmente do mesmo tipo. Legal?
Então aqui duas matrizes A e B do mesmo tipo, denomina-se a soma A com B, representado A mais B com matriz C do mesmo tipo. Tá? Então cada elemento é obtido adicionado ao seu elemento correspondente de A em B. Isso tanto para a soma quanto para a subtração. Tá? Então aqui eu trouxe duas questões que não estão no material de vocês para a gente fazer aqui juntos, tá? Para vocês verem como é que funciona essa questão de soma e igualdade de frações, de igualdade de matrizes, não de frações. Aqui a primeira questão, né? Determine o valor de x e y para que se tenha A igual a B. Tá? Então ele quer saber qual é o valor de x e de y para que A seja igual a B. O que vai transformar essas duas matrizes em igualdade? Seus respectivos elementos, né? Seus elementos correspondentes devem ser iguais. Tá? Ou seja, o elemento A11 ele tem que ser igual ao B11. O elemento A12 tem que ser igual ao elemento B12. O elemento A21 tem que ser igual ao B21. O elemento A22 tem que ser igual ao B22. Dito isso, vamos calcular aqui. Então, pegando o A11, que é x mais 3, ele tem que ser igual a menos 5. O 3 está positivo, passa negativo. Então, meu x vai ser igual a menos 5 menos 3. Logo, o valor de x é igual a menos 8. Para esses dois aqui serem iguais, o valor de x tem que ser igual a menos 8. Porque menos 8 mais 3, devo 8, paguei 3, vai sobrar 5. Então, menos 8 mais 3 é igual a menos 5, né? Devo 8, pago 3, fico devendo 5. Então, tem que ser iguais. Então, o valor de x, para que essas duas matrizes sejam iguais, o x tem que ser menos 8. O B12 é 11, tem que ser igual a B12. B12 também é 11. Então, tá igual aqui, não precisa mexer. A21 é 9, ele tem que ser igual ao B21. B21 também é 9, então a gente tem aqui, até então elas são iguais. Agora o elemento A22, que é 2y menos 7, ele tem que ser igual a 13. Tem que ser igual a 13, então esse 7 está negativo, vai passar positivo. Eu vou ter 2y igual a 13 mais 7, isso aqui vai ser 20. Tava menos, fica mais. O 2 está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter que o meu y vai ser igual 20 dividido por 2 é 10. Então o valor de y, para que essa matriz seja igual, tem que ser 10. Porque 2 vezes 10, aqui se eu pegar isso aqui, ó, trazer para cá, 2y menos 7. Se o meu y for 10, 2 vezes 10 vai ser 20. Menos 7, isso vai ser 13. Então isso aqui é 13 e isso aqui é 13. Então eu tenho aqui igualdade entre matrizes. Então determine o valor de x para que se tenha A igual a B, sendo a matriz A e a matriz B. Então x tem que ser igual a menos 8 e y tem que ser igual a 10. Ele pedia para determinar o valor de x e y, a gente identificou os valores de x e y. Outra questão aqui, dadas as matrizes A, B e C, determine uma matriz D resultante da operação A mais B menos C. Então aqui eu tenho a matriz 3 por 3, 3 linha por 3 coluna. Aqui eu tenho a matriz 3 por 3, 3 linha por 3 coluna. E aqui eu tenho a matriz 3 por 3, 3 linha, 3 colunas. Então eu posso calcular, tá? Eu posso calcular isso aqui, porque todas as matrizes são iguais. Elementos que tem em A vão ter correspondentes em B e em C. E a minha matriz D, que vai ser o resultado, vai ser 3 por 3 também. Então eu vou pegar aqui os elementos de D, né? Vamos criar aqui minha matriz D. Então meu elemento na posição 1, 1 vai ser, meu elemento D1, 1 vai ser o elemento A mais o B1, então vai ser, aqui vai ser A
mais o B1, que vai ser menos 7, menos o C, que é 2. Esse é meu elemento que vai estar na posição 1, 1. Meu elemento na posição 2, 1, segunda linha, primeira coluna, menos 4, mais o elemento de B, então mais 12, menos o elemento de C, menos 6. Na 3, 1, terceira linha, primeira coluna, vai ser meu elemento 4, mais o elemento de B, que é 8, menos o elemento de C, que é 2. Meu elemento 2, 1, 2, primeira linha, segunda coluna, vai ser o 2, mais o elemento de B, que é menos 8, menos o elemento de C, que é 3. Meu elemento 2, 2, vai ser o 5, mais o elemento de B, que é 6, menos o elemento de C, que é 7. Isso tudo na mesma posição. Agora eu vou pegar o de baixo. Na mesma posição. Eu vou ter 6 mais 7 menos 8. Que é o elemento de A mais B menos o elemento de C. Agora eu vou para a primeira linha, terceira coluna. O elemento 1, 3. Então vai ser 3 mais 9 menos 4. Cuidado com os sinais, tá? A gente vai ter que fazer o jogo de sinal. O elemento 2, 3, segunda linha, terceira coluna, é 6 mais 5 menos 1. Meu elemento 3, 3, terceira linha, terceira coluna, é 8 mais 4 menos 7. A mais B menos C. Agora, resultando, fazendo esses cálculos, a gente vai ter a nossa matriz 3 por 3, que é a nossa matriz resultado dessa operação. Então aqui, eu vou fazer aqui embaixo, eu vou colocar aqui, minha matriz A mais B menos C sendo igual a D, vai ser 1 mais com menos fica menos, então aqui vai ficar menos 7, menos 2 dá menos 9, mais 1 dá menos 8. Aqui, devo 4, paguei 12, sobra 8. Devo 6, sobra 2. Aqui, 4 mais 8 é 12, menos 2, 10. Mais com menos fica menos, então 8 menos 2, menos 6, menos 3, menos 9. 5 mais 6 é 11, devo 7, pago 11, sobra 4. 6 mais 7 é 13, menos 8, isso vai ser 5. Isso? Aqui sobra menos 1, 6 menos 1 é 5. Isso. Aqui, menos com menos fica mais, então 3 mais 9 é 12, mais 4, 16. 6 mais 5 é 11, menos 1 é 10. 8 mais 4 é 12, menos 7 é 5. Então aqui, 8 menos 7 é 1, mais 4, 5. Então a matriz resultante dessa operação, minha matriz D, é menos 8, 2 e 10, menos 9, 4 e 5, 16, 10 e 5. Essa é a matriz D resultante da operação A mais B menos C.